Olá, sejam bem-vindos a mais um ensaio sobre a cerejeira. Eu sou o João, este é o Zé. Hello, hello, hello. E hoje vamos falar sobre publicidade política nos Twitters, nas redes sociais, principalmente, e o incentivo ao passe, em vez do carro da empresa. Ao passo de transportes públicos, não é? Exato, sim. Passe de transportes públicos. Sim. Podia ser um passo para outra coisa. Podia. Pois, realmente podia. Mas neste caso não. Podia ser o passo na cantina. Não, que isso já tem. Tá bem, Tem não subsídio de interessa. alimentação. Tu dizes-me assim o passo, eu sei lá que passo é que estás a falar. É o Pode ser passe. passo, faz favor. Olha. Mas esse não. Esse não é preciso. Não é esse? Não. Vamos começar pela publicidade na política. Na política, não. Publicidade Sim. política nas Publicidade redes sociais. política, sim. Este mês, não. Saiu uma notícia. Vi uma notícia. Duas notícias, aliás. Duas? É pá. Sei. Porque Andas um menino muito informado, tu. eu sou muito informado agora. Tu é que não percebes estas coisas. O CEO do Twitter decidiu banir a publicidade política no Twitter, pronto. Pois, Publicidade só- política? Sim, no só Twitter. Se o gajo andava a banir publicidade política, não sei, nas televisões, caralho, isso é que era um homem de poder. E é só o dono do Twitter, agora pensa. Mas pronto, ele decidiu banir a publicidade política no Twitter. Sua Mas a empresa, publicidade não é? americana, não é? Não, mundo. É No mundial. mundo inteiro. A tempo contínuo. Para sempre. Perpétua. Ah, isso não sei, ele não diz. Mas decidiu banir agora. Pelo menos. Por isso, ele decidiu banir. Mas depois tens o Mark Zuckerberg do outro lado a dizer que e tal não, porque isso é contra o free speech e não sei o quê. O free I speech, speak eu não sei o very que é isso. English because my name is Mark Zuckerberg Eu não falo essa e língua. tal. O free speech, eu não sei o que é que é. Agora, se me falares na liberdade de expressão, isso se calhar já nos entendemos. Mas ele não diz liberdade de expressão porque não fala Tá português. bem. Mas tu, falas tu? Depois falo, mas pronto. eu estava a citar o Mark Ah, Zuckerberg. ele fala em português, exceto liberdade de expressão. Que diz free Exatamente, speech. ele fala lá pelo meio só. Tá bem. Só traduzi antes, não interessa. Mas pronto, o Marquitos diz que não, que é uma afronta. O Marquitos. É o Marquitos Zuckerberg, que supostamente isto não faz muito dinheiro, que é só 0.5. Mas fomos a ver, há outros interesses por trás também que ele gosta muito e são outras coisas. But you cannot stop my style. Tu não vês South Park, pô não? Não. You cannot stop my style. Só ver séries decentes. Sim, realmente. Tipo Só vejo Fernanda. séries decentes. Já viste Breaking Bad? É uma série decente. Já vi alguns Tá. episódios. Tá pronto. Eu vi o filme ontem. É bom. Viste? Não vou dar spoilers. Gostei. A mim podes-me dar spoilers já à vontade que eu acho que não vou ver isso. Por isso. Passou bem rápido, por acaso. Mas foi bom. São 2 horas, parecia que era um filme de 1h30. Hum? É bom filme. Isso não interessa. Isso é para outra altura. Agora, publicidade na política. Sim. Eu acho que ele fez bem, como é óbvio. Estamos por aí. Em banir. O Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter. Acho que tem razão. Porque há muita publicidade que é simplesmente enganosa. E não pode ser. Tens o caso do Brexit também, por exemplo, em que o... Como é que ele se chama? Qual deles? O Boris. É o O Boris. Boris Johnson, sim. Que andou a espalhar uma data de mentiras, com publicidade, não sei o quê. Mas não foi só ele. Os Sim, gajos do outro mas- lado também espalharam isso. Sim, toda a gente, mas... Isso é o pessoal que se queixa do Boris, eu só lhes digo bem-vindo à política. Pois. É mentiras para todo lado, que é para ver quem é que... É que a maior parte das vezes nem são mentiras, quer de um lado ou do outro. É omissões estratégicas de certas Também. informações. Também. Por norma é mais coisas desse género. É Sim, mais mas uma, acho que ele- uma questão de adaptar o contexto aos teus interesses, Não sei. aos teus objetivos, do que propriamente mentir diretamente, explicitamente. Não é? São as duas más. Fazem parte da vida política. Sei. Sinceramente, a política, como a gente a conhece hoje, é impossível de outra maneira. Isso é sempre o que eu digo. Porque basta que um gajo esteja disposto a mentir, se os outros não Tem que querem estar perder todos. a vantagem para ele, têm que mentir todos. Ou enganar, ou o que quer que Sei. seja. Ou prometer coisas que sabem que, que são irrealizáveis e coisas semelhantes. Agora, quanto a isto do Twitter banir. Primeiro, é completamente redundante porque, a não ser que banam todos, o impacto é muito reduzido. Até porque o Twitter é o que tem menos utilizadores de todas as redes sociais. Pelo menos Sim. das grandes, não é? O Twitter acho que tinha 136 mil... Não, 136 milhões por Mas mês. concorrentes. E, por exemplo,
Sim. Por Pessoas, mês. sim, a visitar. Pessoas diferentes a visitarem constantemente. Sim, enquanto que o Facebook tinha 1.7 Milhares de milhões. Exato. Portanto, Acho que era assim uma coisa. por isso é o que eu estou a dizer. Isto, banir o Twitter, não banir os outros. Eu nem estou a dizer se banir é bom ou mau. Atenção, ainda nem Sim. cheguei aí. Só estou a dizer que é um bocado irrelevante banir um e não banir os outros, porque a publicidade, seja enganosa ou seja verdadeira, vai aparecer em algum sítio. Uhum. Não é? As coisas quando aparecem na internet aparecem em todo lado. Sim. Não é? Porque Mas o que tens na internet, nestes sites, é que podes chegar lá e dizer que queres mostrar esta mensagem a estas pessoas Sim. só, e depois mostrar uma mensagem diferente já a outras pessoas, por exemplo. Têm gostos diferentes. bem-vindo às redes sociais, Sim. é o que eu te digo a ti, porque as redes sociais é assim que fazem dinheiro. É através da captação de informação pessoal e depois de uso estratégico dessa informação, não é? Para de certa forma tomar como alvo segmentos específicos das populações. As redes sociais é assim que se não fosse assim nem sequer faziam dinheiro. Não fazendo dinheiro, sim. Não é? Porque da mesma maneira que está toda a gente preocupada com a publicidade enganosa na política e quando esquecem que há publicidade enganosa Em todo lado. assim aplicada de forma cirúrgica para tudo, que é tão ou mais problemática para a vida das pessoas normais do que a publicidade política em si. Uhum. Não é? Só que obviamente que a política, como é sempre mais, por norma, sempre mais mediática do que vender bolachas, não é? Do que tentar vender bolachas ou um produto qualquer. Isso mas já é proibida. Publicidade. Em Portugal. É em Portugal nas televisões portuguesas. Sim. O Facebook não é português, não é? Nem o Twitter são portugueses, por isso se é proibido em Portugal vem coisas da União Europeia. E depois há outra coisa, o que é publicidade enganosa? Isto é sempre aquilo que eu digo. O que é mesmo no caso da publicidade política, o que é publicidade política enganosa? Não, mas aqui é porque há muitos políticos que espalham factos que não são factos, que são Certo. mentiras, mas eles passam como factos. Certo, mas até mesmo essa Isso é ideia, enganoso. até mesmo essa ideia dos factos que não são factos, É uma opinião que é um facto. Às Eles- vezes um facto é sempre avaliado de uma forma, ou quase sempre, ou tem sempre a possibilidade de uma certa plasticidade semântica, porque a ideia de que um facto é simplesmente um facto e nada mais é um bocado ridícula, certo? Tu basta veres como às vezes mesmo cá em Portugal, tu vês num telejornal, vês num jornal uma coisa qualquer do género de... Ora bem, deixa eu cá ver se eu me lembro. Eu até há pouco tempo vi uma coisa qualquer nas notícias que eu até fiquei parvo. Pá, agora não me estou a lembrar, mas era ao certo, mas era qualquer coisa do género de... Ai, está difícil lembrar-me agora. Mas, ora bem, tinha a ver com era qualquer coisa a ver com ganhar dinheiro. Que era... já me lembro. Eu vi isto a ser espalhado... Olha, para tu veres como factos, e os factos, não sei, agora já me lembrei, como factos não são bem factos. Eu vi uma notícia qualquer, ou estava a ver uma reportagem qualquer sobre a monarquia espanhola. Já não sei qual era a pertinência da reportagem assim. Mas no fim, a repórter, acho que era da RTP, é a ideia que eu tenho, eu vi na internet, mas acho que era da RTP, disse qualquer coisa como do género de... Bem, a monarquia espanhola custa a cada espanhola... Eu agora vou mandar números ao ar porque eu já não lembro dos números. Mas a ideia era esta. 30 cêntimos a cada espanhol. Enquanto que a presidência da República Portuguesa custa 1,20€ a cada português. O Estado espanhol transfere 4 milhões ou 5 milhões para a monarquia espanhola. Não é? E o Estado português transfere 15 milhões... Mais uma vez, estou a relembrar que estou a tirar números ao ar, mas a ideia é esta. Transfere 15 milhões para a presidência da República. Factos, não é? Isto aparentemente é um facto. Qual é o problema aqui? Porquê é que isto... São países diferentes e são coisas diferentes. Exatamente. Coisas muito diferentes, países diferentes. Porquê é que... Primeiro, os espanhóis são muito mais. Por isso, virem-me dizer que cada espanhola só transfere uma certa quantia, se calhar fores a ver a soma total, é que os espanhóis transferem muito mais dinheiro para a monarquia do que transferem os portugueses para a presidência da República. A diferença é que eles são o quê? 50 milhões? Ou o que é que são? E nós somos 10. Temos um quinto da população. Não é? Depois é o ponto número 2. Porque isto toda a gente muito indignada. Como é que a presidência da República, há estes políticos portugueses, isto é só dinheiro, só custam dinheiro. Em Espanha, que nem são uma monarquia, lá custam menos. As pessoas esquecem-se que a presidência da República não tem nada. A
Presidência da República tem um palácio temporário que é alocado ao presidente eleito nessa altura. A monarquia espanhola tem posses, tem fundos de investimento, tem investimento em empresas, tem muitos palácios e monumentos do qual extraem fundos. A Presidência da República não tem nada. O Estado português pode ter, mas a Presidência da República não tem nada. Logo virem-me dizer que como os espanhóis gastam menos dinheiro na monarquia, ou transferem menos dinheiro diretamente do cidadão espanhol para a monarquia em comparação aos portugueses, é falacioso. E no entanto são factos. Mas estás a ver como logo aqui esta ideia de que os factos, meu Deus, os factos são factos e contra factos não há argumentos, não é bem verdade. Porque neste caso a Presidência da República Portuguesa custa menos dinheiro que a monarquia espanhola. O problema é que a monarquia espanhola, como sendo uma monarquia, tem posses. Não é? Os espanhóis são muito mais. Logo, a contribuição por cada espanhol é menor. Não é? E depois o próprio Estado espanhol acaba por necessitar de transferir muito menos dinheiro para a monarquia. A Presidência da República não tem nada. Tudo o que é público pertence ao Estado. Não há cá nada que seja público que pertença a uma família real. E quer dizer, eu contei isto, eu não estou a dizer que em Espanha que a monarquia espanhola gasta muito dinheiro ou não, eu não sei. Mas sei que eles têm uma carrada de investimentos. A própria família. E depois os membros individuais dessa família. Tanto que até há uns anos houve um escândalo lá qualquer com uma prima do gajo que agora é rei, do atual rei, lá do Carlos. É um Carlos. Um dos Carlos. Houve tantos Carlos em Espanha que um gajo já não sabe. Que estava envolvida, ela e o marido... Não é? A prima do rei e o marido estavam envolvidos num escândalo qualquer de corrupção lá numa empresa qualquer. Ou seja, que esta ideia de que a ideia em si é verdadeira, são factos que nós transferimos mais dinheiro por pessoa em Portugal para a presidência do que os espanhóis, não é? Mas é um facto superficial e, como estás a ver, já está a ser, não é publicidade enganosa, mas no entanto já está a ser utilizada de uma forma é um facto falaciosa. Da forma como é usado, sim. É isso que eu te estou a dizer. Por isso é quando não as pessoas representado. Exatamente, é isso que eu te quero dizer. Quando as pessoas me vêm falar de publicidade enganosa, eu tenho sempre aquela ideia de o que é publicidade enganosa? Porque às vezes depende da perspectiva da pessoa. Mas depois também tem aqueles factos que são em coisas que, por exemplo, eu não estou a dizer que não há mentiras. A dizer que, não há mentiras, sim, há mentiras explícitas, eu não digo o contrário. Em que dizem, foram gastos 10 milhões de euros. Na verdade foram gastos 5 milhões, por exemplo. Isso é uma mentira, não é um facto. Porque foram gastos só 5 e não os 10. Mas até aí eu te digo que eu posso-te argumentar isso como sendo um facto também os 5 milhões. Porque tu estás-me a dizer, foram gastos 5 milhões. E eu digo-te, qual é a tua definição de gastar? Foram usados 10 milhões, não interessa. Mas está bem, eu percebo o que é que estás a dizer. Mas o que eu estou a dizer 5 é que, e não saíram os 10. Com números há sempre formas. É como cá em Portugal. Cá em Portugal, quando nós estávamos com o governo do PS, recebemos uma carrada de dinheiro, não é? E as contas foram-se endireitando. E tu perguntas, realmente este governo está a endireitar as contas? Como é que o governo do PS fez, principalmente para equilibrar a balança económica, fiscal, cá em Portugal? Sei lá. Foi através de cativações. Foi a principal ferramenta. Não é? Então eles vêm-te dizer, e tal, nós cá em Portugal tivemos muito mais rendimentos, tivemos muito mais coisas, conseguimos, através de uma política menos austera, equilibrar as contas. Como? Isto foi uma austeridade falseada. Simplesmente dinheiro que devia ter sido gasto tipo em saúde, ou em educação, ou em obras públicas, não quer que seja, não faço ideia no que é que foi, que eu não sou nenhum politólogo e abomino quem seja. Sinceramente, é uma classe pela qual eu tenho um pouco de desprezo por politólogos. É que o dinheiro não foi uma austeridade direta, tipo no aumento de impostos, ou simplesmente na redução direta de dinheiros de fundos públicos que deveriam ter sido aplicados em saúde ou em educação. Não quero que seja que esteja sob a incumbência do Estado. Foi através de uma cativação de, a gente não vai precisar deste dinheiro, logo vamos cativá-lo para outras partes do orçamento. Ou seja, para pagar juros da dívida, para pagar o que é que seja. Sim. Percebes? Ou seja, até aqui, como tu estás a ver, qual é a tua ideia de gastar? Ou foi dinheiro que não foi gasto na saúde? Realmente. Foi dinheiro que não foi gasto que seja a quantidade de dinheiro que não foi gasta em serviços públicos. Mas, no entanto, foi gasto em serviços públicos. Porque a dívida é um serviço público que o Estado faz. O Estado tem que empreender dívida para realizar serviços públicos. Por isso, até a ideia de gastar é sempre um bocado relativa. Porque tu podes sempre fazer uma giga-joga com dinheiros, uma giga-joga com números, não é? Que os factos não são só factos. As pessoas têm uma ideia de que existem factos. Para mim não existem factos.
Existem factos, realmente, mas sempre factos que têm uma certa... Constantemente, porque o ser humano... Há quem diga que o ser humano é um ser político, eu digo que o ser humano é um ser semântico. Sabes o que é análise semântica? De um texto, não te lembras da língua portuguesa? Mais ou menos, sim. Era quando tu tinhas um poema do Camões e ia dizer o que é que ele quer dizer nesta estrofe? Sim. Qual é o significado disto? O ser humano é um ser semântico. É uma criatura de semântica. Por isso é que a ideia de que há factos há nos computadores. E mesmo aí não são factos nos computadores, porque até nos computadores foi um ser humano que lá o meteu. E vejo uma certa análise semântica a isso. Aos factos que lá introduziu e da forma como os introduziu, não é? E da forma como deu instrução ao programa de computador para os tratar. Por isso é que a minha ideia com factos e publicidade enganosa é sempre muito relativa. Porque tu podes-me dizer que é publicidade enganosa. Por exemplo, essas coisas que o Boris Johnson, vamos falar no caso do Brexit, que o Boris Johnson, uma das principais mentiras que os acusaram, e é verdade que é mentira, foi o dinheiro que eles diziam que se nós não saímos da União Europeia, temos para o Serviço Nacional de Saúde temos uma carrada de dinheiro. Eles iam lá mais não sei quantos centenas de milhões por ano para o Serviço Nacional de Saúde. Inglês britânico, não é? Não é inglês. E os gajos vieram dizer, não, isto é mentira, nunca na vida vocês vão ter esse dinheiro. Porquê? Onde é que eles foram buscar esse número? Esse número foi literalmente um número arbitrário que eles cortaram uma certa parte desse número, do dinheiro que eles pagam para a União Europeia, e disseram, este número vai para o Serviço Nacional de Saúde. Toda a gente sabe que isso não é verdade. Toda a gente sabe que esse dinheiro até pode não ir nenhum. Pois. O dinheiro vai para onde for. É completamente irrelevante dizer, vai este dinheiro todo para o Serviço Nacional de Saúde. Eles até estavam a dizer, é impossível ir tanto dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde. Não é? O que eles deveriam ter dito é só que vai mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde. Toda a gente sabe que eles agora pagam de pagar dinheiro à União Europeia, nunca na vida metade ou um terço do dinheiro que eles pagam para a União Europeia vai para o Serviço Nacional de Saúde. Porque se fosse para isso, se eles estavam dispostos a fazer esse sacrifício, já o faziam com o dinheiro que têm agora. Não é? Não estavam constantemente a tentar cortar ou a tentar reduzir o dinheiro gasto. A contribuição em saúde. Mas o que eu estou a dizer é que é sempre relativo. Realmente era mentira, mas é relativo. É mais a magnitude da mentira que é relativa. Neste caso. Porque o problema não é que era uma mentira, é que não era uma certeza. Era uma mentira simplesmente porque eles estavam a admitir uma certeza que é impossível de admitir. Agora, quanto às redes sociais, uma vez que é o tema principal. Sim, do Twitter neste caso. E o primeiro, também. Eles podem banir publicidade política à vontade, mas eles nunca na vida vão poder, acho eu. Quer dizer, tecnicamente eles podem fazer o que quiserem, embora eu não acho que seja assim. Eu acho que a maior parte das redes sociais deviam ser reguladas, de certa forma, a garantirem liberdade de expressão. E não é liberdade de expressão como os chefes lá das empresas na América a gente entende, porque isso é sempre um problema. Porque sim, mas aqui só querem banir a publicidade, não querem banir os políticos de fazer os postos deles. Exato. Ou seja, que não estão a banir publicidade, na realidade. Porque se um político hoje em dia um político publicita-se ele próprio. Sim. Não é? Prontos. Eu percebo o que é que eles querem fazer, mas pronto. Eu quero pegar por aqui. As redes sociais, por exemplo, no Twitter tu não podes usar como é que se chama? Expressão de ódio. Sim. Linguagem de ódio, expressão de ódio, fala de ódio, eu não sei bem como é que se está a traduzir. Linguagem de ódio. Tu só para ver que eu nem sei bem como é que se está a traduzir é porque isso não existe em português. Porque não existe em Portugal, e acho que não sei só se no Brasil eles tiverem deste género de leis, mas eu acho que no Brasil também não tem. A ideia de que o Twitter quer, de certa forma, vamos proibir o Twitter, quando eu digo o Twitter porque é o que me está aqui à frente agora. A ideia de que o Twitter quer banir certas formas de expressão porque não são conduzíveis ao ato democrático. Primeiro, o que é o ato democrático? Porque o ato democrático existe em certos países, não existe em todos. A linguagem de ódio é sempre aquela ideia de que se tu te vais queixar ao Twitter, eles argumentam coisas, nós queremos promover um certo diálogo. Isso é tudo muito relativo porque a linguagem de ódio, mais uma vez, é arbitrária. Sim. De certa forma. Alguém decidiu que isto é a linguagem de ódio, que isto é a linguagem de ódio e nós, pronto, está bem, isto é a linguagem de ódio. E aquela outra não é porque também expressa ódio em relação a umas pessoas. Mas aquela não faz parte do código que a gente tem. Prontos. Mais uma vez, linguagem de ódio, uma coisa arbitrária. Como, da mesma maneira que o que é publicidade enganosa política. É sempre, depende de quem a considera. Não é? Sim. Ponto número 2. Nós cá não temos nada disso. No entanto, eles dizem, não, tu és português, mas estás a usar uma empresa americana
não é? Isto é uma empresa americana, o Twitter, por isso nós seguimos pelas leis americanas, por isso não queremos cá a linguagem de ódio. Há um problema. É porque se tu fores, por exemplo, aos países árabes, o que eles consideram linguagem de ódio não é o mesmo que tu consideras linguagem de ódio. Ou linguagem repreensível. Percebes? Sim. Não é a mesma coisa. E um gajo vai dizer, então vocês vão obrigar os gajos lá das Arábias a falarem de acordo com os preceitos americanos? Não, eles não fazem isso. Até porque só isso era uma expressão de ódio contra muçulmanos, não é? Pelo menos é assim que as pessoas hoje em dia pensam. Eu não estou a dizer, eu não penso assim, não acho que seja uma expressão de ódio contra coisa nenhuma, mas pronto. Mas são os critérios que os próprios gajos destas empresas americanas têm. Ou seja, que há certas pessoas de certos países que estão sob a contingência de leis americanas, leis portuguesas. Mas ao mesmo tempo o Twitter depois decide que no Paquistão já não é a mesma coisa. Porque o Twitter, se for preciso, a contas do Paquistão, qualquer conta que seja insultuosa do Corão ou do Islão ou de Maomé, vão lá e banam. Eles não podem fazer isso a ti. Se fizessem, acho eu que se fizessem isso a ti, quer dizer, se calhar até podem. Não é? Se calhar até dizem que é linguagem de ódio e pronto, e vais ficar por falar do Maomé. Não sei. Mas eu só estou a dizer que a ideia de linguagem de ódio, que é um dos problemas destas redes sociais, porque são a nível global, é um problema com o qual eles não conseguem lidar. Não é? Porque querem agradar a todo o freguês que lhes apareça. Não é? Que lhes apareça à frente da banca. Tem logo esse problema de nunca na vida eles vão aplicar regras universais em toda a plataforma. Ou seja, é que vai sempre haver alguém que vai levar a sua avante e os que não vão. Há sempre países como, por exemplo, o nosso, que é mais menosprezado porque somos pequeninos e inconsequentes, e outros países, se calhar, mais fortes. Eu nem digo fortes por serem muitos, mas se calhar fortes em força cultural, em capital cultural, que vão levar a sua avante. Depois, publicidade enganosa, eles vão banir a publicidade política por causa de entrar em conflito com a democracia. Isto é uma medida puramente americana. Eles estão a fazer isto agora porque estão a haver eleições na América. Eles até podem abranger 2020. Podem abranger todos os utilizadores de todos os países na rede especial específica. Na rede social específica. Mas, no entanto, isto é puramente uma decisão americana. Mais uma vez, o resto do mundo agora vai ter que ir atrás daquilo das vicissitudes democráticas de um país. A que propósito? Pronto, porque são uma empresa americana, eles podem fazer o que querem. Não é? A ideia vai sempre dar ao mesmo. É toda a gente. Estas empresas podem fazer o que querem. Não é? Embora se tenham tornado na praça pública moderna, podem fazer o que querem. Isso é outro problema no quanto à liberdade de expressão. É que esta ideia que as pessoas têm, especialmente muita gente de direita, que esta ideia da liberdade de expressão só está sob ataque quando é o governo a impor restrições à liberdade de expressão. E até a gente de esquerda também pensa a mesma coisa. O governo não consegue impor, nos dias de hoje, não consegue praticamente impor. Quer dizer, na União Europeia há certos países que conseguem, mas é muito difícil um governo impor limites à liberdade de expressão dos seus cidadãos. Porque a maior parte das pessoas revoltam-se. Não é? Porque a ideia da liberdade de expressão que nós todos hoje, no mundo ocidental, claro, damos como uma liberdade garantida, cada vez menos, porque há cada vez mais ataques, mesmo dentro das sociedades ocidentais, infelizmente, é uma ideia de que só o governo é que te pode limitar a tua liberdade de expressão. Ou seja, não é que só o governo é que pode, só o governo é que não deve libertar-te a liberdade de expressão, mas estas empresas fazem o que quiserem. Ora bem, isso era antigamente, quando as pessoas escreviam em jornais, cada gajo tinha o seu jornal, era antigamente quando as pessoas falavam na rua. Hoje em dia, infelizmente, não é? Isto é mais um dos pontos dos meus pesadelos pós-modernos, é as pessoas comunicarem quase única e exclusivamente através de métodos indiretos, de redes sociais, porque são métodos indiretos, ou seja, que não há contacto humano direto. Isto é nova praça pública. Já não há um gajo qualquer a fazer aí isso. A ideia do comício, a ideia da palestra, isso é praticamente uma ideia que está a desaparecer. As pessoas comunicam em massa, já não é em jornais, não é em comícios, não é em palestras, nem sequer em televisões, quase é nas redes sociais. Por isso, qualquer ataque, qualquer entidade ou grupo ideológico que queira atacar a liberdade de expressão, porque seja para cumprir de forma a concretizar que objetivo queiram, é através das redes sociais. É fazendo pressão nas redes sociais para as redes sociais impedirem uma certa pessoa, um certo determinado número de pessoas,
a uma certa faceta da sociedade dizerem qualquer tipo de coisa, ou algum tipo de coisa específico. Por isso é que eu nem sequer eu gosto desta ideia de que esta ideia de que as pessoas dizem sempre eles podem fazer o que querem, eles é que sabem, eles é que decidem porque são uma empresa privada. Eu não gosto dessa ideia. Porque era a mesma coisa que tu viraste para e meter uma carta aos CTTs, e os CTTs abriam-te a carta e diziam não, desculpe, nós não podemos mandar esta carta, não concordamos com o que está aqui. Os CTTs são meramente distribuidores, eles não querem saber, eles mandam a tua carta. Sim. As linhas telefónicas é a mesma coisa, as operadoras telefónicas é a mesma coisa. Logo, eu não percebo porque é que as redes sociais agora de repente, não é? E nós vemos cada vez mais na União Europeia que a União Europeia quer obrigar as redes sociais a policiarem o discurso emitido nas suas plataformas, não é? Querem responsabilizá-las. Eu não percebo esta ideia de que as pessoas têm que agora a opressão à liberdade de expressão vem do Estado, que não vem. Mesmo que venha do Estado, vem sempre do Estado através, usando como meio as redes sociais. E estas empresas de novas tecnologias de comunicação. Isso é o ponto número... Acho que era o número 2, já não sei. Agora, quanto ao ponto número 3. O último ponto que eu tenho a fazer em relação a isto. Para além de a ideia esta ideia de publicidade enganosa e de que um facto não é simplesmente um facto, para além da ideia de que as redes sociais são as novas opressoras da liberdade de expressão, seja por vontade própria ou por intervenção de grupos seletos e de Estados e de uniões e organizações, a ideia de que, e é aqui eu percebo de onde é que vem esta ideia do... Como é que se chama o gajo? É o gajo do Twitter? É David qualquer coisa, não é? Não sei, man. É o Jack Dorsey, exatamente. É o Jack Dorsey, é isso. Isso é o Jack Dorsey. É que realmente as redes sociais tornaram-se em fábricas de contexto. As redes sociais tornaram-se em fábricas de contexto. E não há banição, proibição, seja qualquer que seja, de discurso político, que elas possam fazer, que vai impedir que elas intervenham nas nossas democracias e nas nossas eleições. É impossível. Elas tornaram-se em fábricas de contexto. Aquilo que as pessoas entendem, ou que muitas pessoas entendem do mundo, cada vez mais. Mas nos dias de hoje até pode dizer, há os velhotes que ainda não usam, mas esses velhotes estão a morrer e a malta nova, toda a gente usa algum tipo de rede social. Seja o Instagram, ou seja, eu não sei, tu sabes melhor do que isso. Eu conheço o Instagram, o Facebook e o Twitter. YouTube é uma rede social. Pronto, o YouTube, se tu considerares... Essa rede social. Essas coisas todas. A ideia de que elas não vão intervir nas nossas democracias é a mesma coisa que tu dizeres que na década de 40, não é, do século passado, os jornais não iam ter um impacto numa eleição democrática. Os canais de televisão e de rádio não iam ter impacto numa eleição democrática. É completamente absurdo. Os gajos podem vir dizer, isto é os russos é que elegeram o Trump, não é? Há quem acredita nisso. Foi por causa dos russos, ou os trolls da Rússia a publicarem coisas nas redes sociais e tal. E se não acontecesse, o Trump não tinha sido eleito. É bem possível. Eu não estou a dizer que... Eu não sei. Eu não estou a dizer que... Eu não estou, nem estou a pender nem para um lado nem para o outro. O que eu quero dizer é só que se a rede social não tivesse tido esse impacto na eleição do Trump, por causa desses bots russos, ou lá como é que trolls russos, ou lá o que é que eles são, a espalhar informação falaciosa de forma a beneficiar a campanha do Trump, tinha tido um impacto diferente noutra área através de outros agentes. Agora, o que a gente não pode achar é que vamos fazer algo, tomar alguma medida que não seja a completa aniquilação das redes sociais que as vai impedir de terem um impacto, quer para um lado, quer para o outro, em eleições democráticas. É impossível. É impossível porque elas são fábricas de contexto, são fábricas de... Eu diria, não, é porque elas não são bem fábricas de verdade, mas são fábricas do contexto com que as pessoas interpretam, muitas das vezes, as notícias que veem, as coisas que ouvem. Não é? Elas, de certa forma, ajudam a formular, e cada vez têm um peso maior, na formulação do conceito que as pessoas têm do mundo em que vivem. Logo, esta ideia de que vamos impedi-las de terem um impacto em eleições democráticas é completamente absurda. A ideia de que de alguma forma elas vão parar de alterar,
de fomentar certos comportamentos e ideias nas pessoas, tomando certas medidas proibitivas ou certas medidas de punição, é ridículo. Nunca vai acontecer. A única maneira disso acontecer é a gente acabar com as redes sociais. Tínhamos que esses desenhar por completo, desapareciam, simplesmente deixavam de existir de um dia para o outro. E, mesmo que isso acontecesse, esse lugar era tomado por outra coisa qualquer. Como já foi, como já tinham sido os panfletos, que foram substituídos pelos jornais, que depois foram substituídos ou de certa forma equiparados pelas rádios, que depois foram suplantados pelos canais de televisão. Certo? A única diferença, que é isto que realmente as pessoas sentem, mesmo que não consigam expressar, sentem esta preocupação, é que antigamente havia a ideia de que quem fala numa televisão ou num programa de rádio é um gajo entendido. Ele podia estar a mentir, mas era um gajo mais ou menos entendido. Sim. Senão não tinha chegado à televisão, porque não haverá assim tantos canais. Não é qualquer palhaço que chega a um... que chega, sei lá, a comentadora, a politóloga num telejornal. Ou que se torna cronista num jornal de grande tiragem. Ou que se torna radialista numa rádio que seja ouvida por muitas pessoas. Não é o caso das redes sociais. Toda a gente tem... Não é toda a gente. E aí a coisa está aí. Se fores a ver, embora haja um maior número de pessoas a ter impacto, não são ora assim tantas comparada com as pessoas que utilizam as redes sociais. Porque a maior parte das pessoas que têm uma rede social, nem os amigos as ouvem. É que estão a falar para o vazio. Se tiverem 100 amigos, já um ou dois que prestam atenção àquilo que elas dizem. Na maior parte dos casos. A diferença é que as redes sociais o que permitiram foi que agora, embora nem todos sejam ouvidos, qualquer palhaço pode chegar a um desses que é ouvido. Sim. Já não é... E é mais fácil encontrar alguém com os mesmos ideais. Sim, também. Mas isso já era antigamente nos jornais. Sempre houve jornais de direita, jornais de esquerda, jornais que eram partidários de um certo partido, jornais que eram adeptos de outra ideologia política qualquer. E sempre houve. Sim, mas é mais difícil mostrares a tua parte. Sim, é mais difícil seres mais específico. Seres mais, não é seres óbvio, é seres mais específico nos teus ideais políticos. Seres mais criterioso. Ou seja, este gajo realmente diz isto com aquilo que eu concordo. Antigamente este gajo diz aqui uma coisa com que eu concordo aqui e outra ali. Porque havia menos possibilidade de escolha, opção de escolha. E esse é o grande problema das redes sociais, que as pessoas sentem no que toca ao impacto político que elas têm. Porque agora qualquer palhaço cria uma conta de Facebook ou de Twitter ou de Instagram ou o cara que seja e, não estou a dizer que todos se tornam, mas qualquer palhaço parece aparentemente ter a possibilidade de se vir a tornar num gajo desses. Independentemente de ser um verdadeiro entendido, de ser um gajo verdadeiramente inteligente e dentro dos assuntos, parece que qualquer gajo pode lá chegar. Ou seja, porque as pessoas gostam dele, porque ele é carismático, ou seja, porque as pessoas acham que o gajo é engraçado, porque a razão seja, ou até às vezes as pessoas veem gajos nas redes sociais porque adoram odiá-los, que é o que eu quero dizer, não é? Não interessa, a mensagem passa na mesma. Se há coisa que junta as pessoas é o ódio. Seja de que maneira seja, pois. Mas a mensagem passa na mesma. Sim. Tu até podes chegar lá e ir lá para vaiar o gajo, mas para vaiar tens que o ouvir primeiro. Nem que seja para dizer que tudo o que ele está a dizer é uma merda. Não é? Mas dentro dessa multidão que vai lá para vaiar o gajo, se calhar aparecem lá uns quantos que é, o que é que se passa aqui? Está aqui tanta gente. Até estou a gostar do que o gajo está a ouvir. Porquê é que está toda a gente a vaiá-lo? Não percebo. E esse é o grande problema das redes sociais, é que são fábricas de contexto, como já foram os jornais e os canais televisivos anteriormente, né, e todas essas formas de comunicação em massa, só que agora aparentemente qualquer palhaço pode ser ouvido. Nem todo o palhaço é ouvido, mas qualquer palhaço pode ser. Pode ser, sim. E esse é o grande problema, que eu, sinceramente, não há forma de o combater. Nem estou a dizer que é positivo nem que é negativo, mas quem vê nisto uma problemática, eu não sei como é que ele vai resolver. A única maneira de o resolver, e esta é a maneira óbvia, e é a maneira que se está a seguir, é simplesmente atacando a liberdade de expressão, e a partir de agora nas redes sociais só se pode ter uma certa gama de opiniões. Mas, no entanto, o que é isso não um ataque à liberdade de expressão das pessoas? Passando agora à segunda parte, ao incentivo ao passe de transportes, não é? Passe de transportes é não sei, diz-me tu. É. Passe de transportes, não interessa. Segundo o público, diz aqui assim: Qual público? Público.pta. Aí o jornal público. Jornal. Já o tinhas perguntado a um gajo na rua. Perguntei ali ao público. Em matéria, não, já estava ali no sítio errado.
Empresas são incentivadas a dar passe em vez de carro. Ou seja, há muitas empresas que dão carros às pessoas, não é? Sim. Dão carros Aos colaboradores. Sim, aos colaboradores. Pronto. E o que o Estado quer fazer, o Governo, é incentivar as empresas a dar passos para o autocarro, para o comboio, para o metro, né? Sim, depende do sítio onde vivas. Exato. Onde esteja a Para empresa. o barco, para o ferry, não interessa. Em vez de darem os carros às pessoas. Como é que eles querem fazer isto? Ou melhor, há umas maneiras para fazer isto, não é? Umas não. A maneira de fazer isto é aumentar taxas para os carros, para as compras das empresas. Se fores a ver, o ano passado, entre 45% a 50% dos carros comprados em Portugal foram comprados por empresas. Logo aí, já estás a ver onde é que eles vão buscar dinheiro. Exatamente, onde é que vão buscar dinheiro? Eu acho que isso às vezes é... As pessoas perdem-se nestas fantasias utópicas e esquecem-se da realidade material imediata. Está aqui, tendo em conta que 45%, 45% e 55% não faz sentido. Porquê é que não fazem? De 45 e 55. Sim, está bem. Porra! Está bem. Sem contar corrente a cargo, isso não interessa. Pronto. Normalmente, quando compras um carro pela empresa, tens já certos benefícios, não pagas IVA. Não é quando compras um carro, é quando compras uma carrada de coisas através de uma empresa que apresentas deduções, não é? Uma vez que foi um gasto comercial, um gasto empresarial. Sim. Aqui neste caso, estamos a falar dos carros. Depois também tens o IRC, que é o IVA das empresas, não é? Sim. Também é dedutível. Só que, por exemplo, tens os carros normais, pagam não sei quanto, já me perdi. Acho que são 10% de IRC. Não, e dizia a tributação autónoma é de facto penalizada para as empresas com a taxa gravada em 10%. Ou seja, aumentaram em 10% as taxas que tinham que pagar. E eram as taxas de tudo. Taxas de compra, taxas de manutenção, revisão, seguros, gasóleo, portagens, ou gasolina. Porque no caso dos carros elétricos, mantém-se, ou seja... Não aumentam. Não aumentam, mas não existem. Porque nos carros elétricos não pagas IVA. Quando compras pela empresa não pagas IVA, nem IRCs, é dedutível, recebes tudo de volta. Depois recebes 2.500 euros também, se te inscreveres. Sim. Os primeiros, não sei quantos... Acho que é dos primeiros 2.500 carros. Sim, prontos. Do ano. Pronto, isto é uma coisa que eles querem fazer. Depois tens os híbridos também, pagam menos do que um carro a gasolina ou gasóleo. São pormenores. Isto é o que eles querem fazer, não é? Sim. É muito bonito, e tal, vamos incentivar as pessoas a andar todas de autocarro e não sei o quê, há menos trânsito e tal. Só que depois tens notícias de comboio suprimido, metro a abarrotar, comboio suprimido. Todas as manhãs um comboio suprimido em Sintra, ou não sei onde. Não sei. Também um gajo pode argumentar que, havendo mais pessoas com passe, se calhar há mais comboios. Não há, então os comboios vão cheios. Pois, isso também é verdade. Há pessoas que têm que lá estar à espera que passem 3 comboios para conseguirem entrar. Estas coisas é sempre o exemplo clássico, especialmente, de uma certa mentalidade burocrática. Cada vez mais os nossos partidos e militantes partidários têm, que é: temos um problema, a gente faz já aqui uma lei que resolve já o problema. Claro, como se o problema fosse só o problema em si, não é? Que é este caso. Vamos incentivar as pessoas a andar de comboio. Qual comboio? Não sei, há de haver comboios. Há de haver. Eu ouvi falar que existe tal coisa chamada comboio. Por isso vamos incentivar as pessoas a andar de comboio. Claro que a realidade depois é que não há hora assim tantos comboios e investimento em transportes públicos não é hora assim tão fantástico. Claro que neste mesmo programa pode argumentar-se que neste programa do governo, não sei se está ou não, um aumento no investimento em transportes públicos. Se calhar também lá está, aliado esta ideia. Eu aqui no não programa. Vi nada que dissesse isso. Pronto, está bem, pode não estar na notícia, mas pode estar realmente no plano. Não sei, eu também não sei. Eu não li, não vou perder tempo a ler os programas de partidos, quer estejam no governo ou não, isso não me interessa lá muito. Agora, além disso, há aqui um problema óbvio, que é o camionista também vai andar de autocarro a carregar as tralhas, leva-as às costas para dentro do autocarro. Não sei, mas aí também é diferente porque não sei como é que são visados os carros neste caso, pesados.
Outro problema. Se estão à empresa ou se estão atribuídos. Um gajo que é vendedora, imagina que trabalha para uma fábrica que faz peças para automóveis. O vendedor vai andar de autocarro, de oficina em oficina, pelas terriolas, a apanhar caminhonetes, autocarros e metros para ir vender. Não é? Leva as peças para que leva para mostrar, é o que eu digo, mais uma vez, leva-as às costas. Anda com as quer dizer, antigamente era assim, os vendedores ambulantes andavam com as coisas na mala e andavam muitas vezes em transportes públicos. Se calhar é para voltar a isso, a ideia. Vai ali à terriola, ali da terra, e quando não há comboio vai a pé, não é? Não sei, ou vai de bicicleta, ou então lá está. Depois a outra medida que é dizer, para esses casos temos solução, são os carros elétricos. As pessoas hoje em dia têm uma ideia completamente ridícula que os carros elétricos não poluem. Que eu nunca consegui perceber esta ideia que as pessoas têm. Não deitam fumo. Eles realmente não deitam fumo, mas a eletricidade vem de algum lado. Não sei, eu neste país, acho que já falámos disso em episódios anteriores, não é? Em ensaios anteriores acerca da produção de energia. Neste país não se produz muita energia a queimar combustível. Quer dizer, nós não a produzimos, compramos-la. Sim. Nós compramos, basicamente o que nós compramos é a energia que os outros poluem para produzir. E compramos e pronto, e assim limpamos as mãos, pronto. Eu não tenho nada a ver com isto. E se eles poluem lá na França, há problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela cá a nós chega-nos e nós não poluímos nada e vai para os nossos carrinhos elétricos. Depois lá está o outro problema que é um carro elétrico tem uma bateria. A bateria só por ser produzida polui. Quando se deita fora, porque as baterias têm que ir sendo renovadas, poluem também. Não é? Obviamente que um carro normal também tem que de vez em quando trocar peças e... Não sei. E baterias também. E baterias, mas obviamente que um carro elétrico que é movido única e exclusivamente pela energia armazenada numa bateria elétrica vai ter um desgaste muito maior, para além que essas baterias são, em quantidade de materiais poluentes, muito mais elevada. Porque uma bateria de um carro do carro normal que tu tens aí nunca vai ser nem na dimensão nem da capacidade de uma bateria de um carro elétrico. Presumo eu. Que tem lítio, pronto, e agora tem andado aí na moda falar-se da exploração do lítio e do quanto a exploração do lítio polui, mas no entanto, depois as mesmas pessoas vêm-me dizer mas vamos passar todos a carros elétricos. Sim, mas isto também, o carro elétrico é um passo, estamos no intermédio ainda, Sim. porque já há baterias pois, sem lítio. Mas é que antes de chegarmos ao passo final temos que passar o passo intermédio. Claro. Não é? Não vamos andar aqui a fingir que mas isto um dia mais tarde, está bem, um dia mais tarde se calhar já não queimamos combustível, um dia mais tarde se calhar andamos em carros voadores, eu não sei, mas o dia mais tarde é mais tarde, não é hoje, nem é amanhã. É um dia mais tarde. E as pessoas perdem-se, é o que eu digo, perdem-se nestas visões utópicas de um futuro que estão agora a ajudar a construir, não sabendo elas se esse futuro utópico algum dia vai chegar ou sequer existe a possibilidade disso. Mas elas já têm de tal forma a cabeça formatada para pensar nesse amanhã futurista e glorioso que se esquecem que esse amanhã pode sequer nunca chegar. Não sei. É uma ideia, cada vez eu vejo mais soluções políticas neste âmbito. No dia da manhã nós tomamos agora estas medidas que são um bocado ridículas, mas é para preparar para um futuro melhor. É o passo final. Esse passo final pode chegar, pode não chegar, tu não sabes. Nem ninguém que está a programar estes planos sabe. Não é? E depois, mais uma vez, é o que eu te digo. Carros elétricos são muito caros. Nenhuma empresa vai comprar um carro elétrico. Não, há muitas empresas que têm carros elétricos, porque já não são assim tão caros. Uma empresa que precisa de um carro para andar em grandes quantidades, nós ainda nem sequer temos infraestrutura a nível daquelas fontes de abastecimento elétricas de carros, para tu teres um gajo que seja um vendedor ou que viva numa aldeia ou numa vila qualquer para andar de carro elétrico. Nas aldeias não, mas nas cidades já tens. Também, pois mais uma vez, há muita gente nas cidades que está com carros é uma medida feita para as cidades, mas não há empresas nas aldeias. É que às vezes vejo estas medidas, é como se Lisboa e Porto fossem o país inteiro. Lisboa, Porto, Coimbra, Lisboa, Porto, Coimbra e Braga. Não sei, são o país inteiro. É onde há transportes públicos, é onde há metros, é onde há comboios e basicamente as medidas tomam-se para aí. Agora um gajo que está em Viseu, por exemplo, Viseu nem sequer ou Porto Alegre, que nem sequer uma estação de comboios tem, que se lixem. Andam de quê? Andam a pé. Andam de autocarro, quando há. Os poucos que há. Estas medidas é sempre... Eu não percebo onde quem planeia estes programas tem uma visão utópica e não vive no mundo real. Ou pelo menos não vive no mundo real, toda a gente vive numa certa bolha de realidade. Que é a realidade que, realmente aqui em Lisboa, aqui no Porto, isto é tanto carro. Se as pessoas andassem mais de comboio, pois isto realmente é muito bonito para o Porto e para Lisboa. Não é? Agora eu quero saber é como é que um gajo, sei lá, na Covilhã,
Por acaso, a Covilhã nem sei se tem estação de comboio, mas como é que um gajo em Porto Alegre, como é que um gajo em Vila Velha de Rodão, Vila Velha de Rodão, que é para Porto Alegre, que por acaso tem estação de comboio, mas como é que nessas zonas que têm menos acesso a transportes públicos, como é que essas pessoas vão fazer? Vão pagar o imposto que se lixam? Se estas medidas forem implementadas, essas pessoas que se lixam pagam o imposto. Desde que as pessoas nas grandes cidades fiquem contentes, não é? A pensar que estão a salvar o ambiente, que se lixem as pequenas aldeias. Olha, na França, a cena dos coletes amarelos, como é que começou? Exatamente a mesma merda. Foi assim que começou. Foi lá o presidente Macron decidiu que vamos aumentar, por causa do aquecimento global e da emissão de gases nocivos para o ambiente, vamos aumentar o imposto nos combustíveis. E qual é a medida que a gente vai usar para combatar esta deficiência de transportes? Vamos investir em transportes públicos. Esqueceram-se que os transportes públicos são, na maior parte dos casos, um serviço que existe nas grandes cidades. Não é? Aquelas pessoas a viverem nos arredores, a viverem nos subúrbios, não têm outra alternativa, ou quase não têm outra alternativa, a não ser usar um carro. Um gajo pode dizer, eles têm alternativa. Pois, realmente tem alternativa, que é levantarem-se às 5 da manhã para apanharem um autocarro e fazerem 1h30 de viagem. Não é? Não é a alternativa na cidade que aqui as pessoas pensam que toda a gente tem alternativa. Pois, eu realmente aqui não vivo numa grande cidade, mas mesmo assim, nós não vivemos numa grande cidade, mas mesmo assim, eu de hora a hora tenho autocarro. Não é um metro, que é de 15 em 15 minutos, mas é de hora a hora, mesmo assim não é mau. Então aquelas pessoas que têm 3 ou 4 autocarros por dia têm que basicamente formatar toda a sua vida em torno do horário do autocarro, ou programar todo o seu dia a dia, não é? Imagina que um gajo que até trabalha, se for preciso, até à meia-noite, e o último autocarro que há no sítio onde ele trabalha, na localidade, é às 8 da tarde. O que é que o gajo faz? Às 8 da noite, depende da estação do ano. O que é que o gajo faz? Anda a pé? Dorme no banco da paragem? Um bocado à espera. São medidas são medidas feitas para as cidades como se todo o país fosse uma cidade. E depois as pessoas admiram-se que o interior está cada vez mais vaziado. Não faz sentido, até porque em Portugal, se fores a ver, não há interior. 200 metros não é nada. Não, 200 metros? 200 quilómetros. 200 metros não é nada, sim. Isso é verdade, cara. 200 metros chego lá eu a pé. Daqui a um bocado já estou no Alentejo. Mas assim, 200 quilómetros não é nada porque Portugal basicamente é todo litoral. Não é todo litoral. Não é. Sim, mas se fores comparar... Se fores comparar com os Estados Unidos, que é um país gigantesco. Mas nós não somos os Estados Unidos, somos Portugal. É diferente. Sim, mas... Não tem nada a ver. Essas comparações, isso não interessa. Nós temos que comparar o país internamente. Temos que comparar o nosso litoral com o nosso interior. Não é o litoral dos outros com o interior dos outros. Sim, mas não devia haver tanta discrepância porque é tudo mas claro que há. Mas não é. Sim. É tudo perto, como assim? Como é que é perto? 200 km é perto? Em comparação realmente com sítios que têm, às vezes, abrangem zonas, tipo nos Estados Unidos, de 500 ou 600 km, realmente é perto, 200 km. Mas o problema é que não é. Porque independentemente de serem 200 ou 500, ninguém os faz a pé. Não é? Ninguém os faz de bicicleta. Também não. As pessoas têm que andar de transporte público, independentemente, ou transporte motorizado, independentemente de fazerem uma viagem de 2 horas ou de 4 horas, que é o dobro. Ou seja, independentemente de serem 200 km ou 400, isso mesmo assim é uma viagem de horas. É preciso um transporte motorizado na mesma. Sim. Essa comparação não vale a pena. Não vale a pena estás a fazer. Temos que comparar é o país consigo próprio. Nunca comparar com outros países, porque isso são realidades completamente dispares. Não vale a pena. Agora... outro problema com estas soluções. Isto é como o imposto do tabaco e o imposto de bebidas alcoólicas e coisas assim. É que isto se calhar é a minha mentalidade cínica a falar, mais alto, não sei, talvez seja. Mas há sempre qualquer coisa de bem, como é que a gente, ou se calhar é o meu espírito liberal a vir ao de cima, mas há sempre qualquer coisa do género de bem, temos um problema a resolver, como é que vamos resolvê-lo? Vamos aumentar impostos. E o cínico cá dentro de mim pensa sempre, não, vocês não querem resolver o problema, na realidade querem angariar mais fundos para o Estado. Se é verdade ou não sei, se calhar até há gente a fazer isto com boas intenções, é possível, mas eu não posso acreditar que toda a gente que defende este género de planos, especialmente gente no governo e nestas áreas, que a única intenção que elas têm é realmente salvar o mundo. Ou reduzir a poluição, ou o que quer que seja. Eu não posso acreditar. Há ali um je ne sais quoi de... Bem, precisamos de fundos para o Estado, vamos aumentar impostos como? Como é que nós vamos aumentar impostos?
Epá, então e se a gente alegasse que vamos aumentar impostos, não porque precisamos de mais dinheiro, mas porque queremos salvar o mundo? Não é? É uma forma mais fácil de justificar às pessoas. Porque o imposto do tabaco é a razão óbvia. Não é uma razão óbvia, é o exemplo óbvio disso mesmo. Vamos aumentar o imposto no tabaco e na cerveja, porque elas fazem mal e toda a gente, realmente o tabaco e a cerveja fazem mal, depois fazem. Epá, realmente, se as pessoas fumassem menos, gastava-se menos com a saúde pública, ou se bebessem menos. É verdade. Mas que porção dos impostos que elas aumentam no tabaco é que vai para a saúde pública? Pois. Nenhuma, ou quase nenhuma. Tipo, na realidade vai para outras coisas. Sim. Na realidade vai para outras coisas. Mas isso do ser bem emprego, um imposto nunca é impostado por razão nenhuma específica. Um imposto é impostado, ponto final. Uhum. Depois, no que é que ele é utilizado, tu, como cidadão votante, não podes pensar que, bem, eles vão aumentar este imposto, é para isto. É completamente absurdo pensares assim. Não tens garantias. Estes gajos dizem hoje uma coisa, se calhar aparece um governo a seguir que já tem uma ideia completamente diferente, não há garantias nenhuma. O imposto, quando é aumentado, é só isso mesmo, é um aumento de um imposto. Tu até podes concordar, dizer, realmente a gente precisa de dinheiro e isto aqui é uma forma de irmos buscar dinheiro, o Estado precisa de dinheiro. Sim. Eu não tenho problema nenhum com essa argumentação. Agora virem-me dizer que vamos aumentar o imposto nisto, é para combater as alterações climáticas, vamos aumentar o imposto naquilo que é para financiar o sistema de saúde, um imposto no outro que é para aumentar as contribuições para o ensino público. Isso é completamente ridículo. Tanto pode ser como pode não ser. Não sei se é ou não. Eu só posso julgar um programa destes de acordo com aquilo que me apresentam especificamente em relação ao programa. E neste caso, o que eles apresentam é aumentar impostos, neste caso às empresas, não é? Porque os impostos nos cidadãos privados para comprar carros já são altíssimos. Sim. É aumentar impostos às empresas na compra de veículos pessoais, motorizados. Mais nada. Depois no que é que o dinheiro é usado ou não. E neste caso, descer os impostos também, ou dar benefícios a quem compra e distribui os passos, não é? Às empresas que compram passos para transportes públicos. Sim. Eu só posso julgar esta medida por isso. Pelas medidas que ela ou pelos planos que ela se propõe a implementar, nada mais. Julgar de outras maneiras de que os impostos vão servir para alguma coisa, não sei se vão. Ou então vão servir para pagar a dívida pública. Ou então vão servir para construir mais estradas. Ou então vão servir para aumentar um investimento numa panelarice qualquer. Eu não sei. Eu não sei para o que é que vai o dinheiro. Quem seja economista ou especialista em planos fiscais dos governos, que se pronuncie. Eu não sou. Por isso, para mim, a única coisa que eu posso ver é vão aumentar impostos nesta área. Para o quê? Não sei. Eles dizem que é para incentivar. E vamos aí ao outro elemento desta problemática, que é a ideia de que, de alguma maneira, tu nunca leste nada, ou nunca ouviste falar nada de filosofia fascista, pois não? Nunca de italiana. Não estou a falar de filosofia, não estou a falar dos nazis. Eu estou a falar dos fascistas mesmo, os italianos. Mussolini. Sim, o Mussolini, mas o Giovanni Gentile, nunca ouviste, é um nome que quase ninguém conhece. Eu acho que é do Giovanni Gentile ou é de um outro filósofo fascista que agora não me estou a lembrar, mas eles tinham uma ideia, especialmente porque eles comparavam a ideia deles do Estado fascista e o principal ponto de comparação que eles utilizavam para se referirem às democracias liberais era a democracia inglesa, certo? E o Estado inglês. E a ideia deles é que o Estado inglês era um Estado que eles chamam-lhe um Night Watchman State, que é o Estado do guarda noturno, por assim dizer. Que a ideia é que o Estado apenas existe para funcionar como um guarda noturno, ou seja, para vigiar se alguém anda a cometer algum crime e para impedir que essas pessoas cometam um crime. Claro que isto é muito redutivo, obviamente que o Estado inglês nunca funcionou só assim. Mas a ideia era esta. E eles tinham a ideia de que um Estado não podia ser meramente uma aplicação de uma lei, ou a aplicação de leis e da preservação dos direitos individuais e deveres dos cidadãos. A ideia do Estado fascista, desde o início, a ideia filosófica, pelo menos a nível de teoria filosófica, teoria política, é que ia ser um Estado ético. O que é um Estado ético? O Estado ético é basicamente o Estado que tem um código moral e ético e que o tenta impor em todos os seus cidadãos. Ou seja, no caso de um Estado fascista temos o exemplo cá de Portugal, Deus, Pátria e Família. Isto é uma ideia tipo de um Estado fascista. Que é o Estado tem um código moral de Deus, ou seja, da Igreja Católica, não é? A ideia nacionalista de Portugal e a ideia da família
e obriga e aplica leis e medidas de policiamento para obrigar toda a gente a reger as suas vidas de acordo com essa ideia moral que o Estado sente que os seus cidadãos devem aplicar nas suas vidas, certo? Certo. Isto é a ideia do Estado ético, não é? Uhum. E um gajo cada vez vê mais, não através de policiamento, é através de polícias secretas e de torturas e de, não é? e de perseguições políticas, mas através de impostos. Os Estados modernos já seguirem essa a teoria do Estado ético. Uhum. Há de reparar, isto é a ideia de que, bem, realmente nós não podemos prender pessoas porque não querem parar de usar carros e passarem para transportes públicos. Não podemos prender pessoas porque elas querem fumar. Embora nós achemos que seja moral e ético que elas façam estas alterações nas suas vidas. O que é que nós podemos fazer? Já sei, podemos aumentar impostos. E há um certo instinto, na maior parte das pessoas, não interessa se são de esquerda ou se são de direita, ou da maior parte das pessoas, que é de realmente desejarem um Estado ético e moral. Claro que elas querem um Estado ético e moral que represente a sua ética e moral. Porque a mesma pessoa que aprova esta medida, não é? Agora vamos impostar nos carros e tal, que é para as pessoas andarem em transportes públicos e não sei o quê. Se de seguida viesse um Estado que tenta promover a família tradicional, não é? Uhum. Ou seja, que já é uma ideia mais direita, enquanto que a outra se calhar é uma ideia mais de esquerda. Já vem uma ideia mais direita de, bem, agora vamos dar benefícios para promover a família tradicional. Por exemplo, tentar... Olha, o caso do casamento gay. Vamos impedir o casamento gay. Eu não estou a dizer que sou a favor disso, atenção. Às vezes as pessoas... Eu se calhar falo de certas coisas e pensam que eu realmente penso... Eu muitas das vezes só estou a tentar ver as coisas pelos dois lados. Mas no caso de impedir o casamento gay, pode muito bem vir um governo de direita, e de uma direita se calhar à moda antiga, e alegar que, não, desculpem, o casamento gay está, de certa forma, a desvalorizar o casamento, que tem a sua posição mais benéfica à sociedade quando é entre um homem e uma mulher para terem filhos, que depois vão ser um acréscimo, um benefício para a nossa sociedade, não é? Ou para o nosso Estado, para as nossas comunidades, qualquer coisa deste género. Sim. Eu não estou a dizer que isto é uma justificação válida. Só estou a dizer que é uma justificação que se pode fazer. E que muita gente, se calhar, concorda com ela. Mais gente que aquilo que as pessoas muitas vezes pensam. Concorda se calhar, com esta ideia. Isto é só um mero exemplo. O que acontece é que muitas das vezes as pessoas que, se calhar, são a favor de aumentar impostos nos carros, que por norma é tendência de esquerda, porque a maior parte dos ambientalistas costumam ser de esquerda, pelo menos os ambientalistas modernos, é que, não, nisto já não se pode fazer. Até o Estado vem-me dizer como é que eu vou viver a minha vida privada. Uhum. Mas já não se importa que o Estado venha dizer como é que eu devo viver a minha vida privada quando aumentam o imposto dos cigarros ou dos combustíveis, porque aí é uma questão de ambiente e de saúde pública. Uhum. Então, mas o que é que difere o ambiente e a saúde pública em termos de grau de importância para uma sociedade com, sei lá, o crescente demográfico ou a evolução demográfica da sociedade? Porque é que uma coisa é mais valiosa que a outra? Nós simplesmente decidimos que é. Não é? A demografia na sociedade, neste caso, haver mais gente nova, mais pessoas novas a trabalharem, a contribuírem para a sociedade, nós simplesmente achamos que não, isso pertence à esfera do privado e nós não temos nada a ver com isso. Agora, os carros, sim. Porquê? Porque os carros têm um impacto em toda a gente. Não é? O carro polui para toda a gente. Quando tu fumas, há pessoas a respirar o teu fumo. Há gente a contribuir para o Serviço Nacional de Saúde, se calhar para tratar o teu cancro. Ou a tua cirrose para os gajos que bebem muito. Uhum. E depois, eu argumento disto de outra maneira. Por exemplo, no caso de famílias divorciadas, é estudado sociologicamente que filhos de pais divorciados, não é? ou especialmente de uma mãe sozinha ou de um pai sozinho, acho que não sei se há aí grande diferença ou não, também não me interessa sobre o assunto, que são mais propensos a atividades criminosas. Uhum. Isso também não impacta no resto da sociedade. Eu só estou a usar o mesmo argumento dos dois lados. Sim. Não é? A ideia de que umas coisas impactam na sociedade, mas as outras não, porque a gente simplesmente ignora ou desacreditamos certos estudos científicos que são feitos porque não queremos saber, porque não nos convém para a nossa ideologia política, tanto se pode fazer de um lado como do outro. Não é? Tanto podem vir os idiotas a dizer que não, o aquecimento global não tem nada a ver com o ser humano, por isso não temos nada a andar a aumentar impostos. O que eu estou a dizer é que é tudo um julgamento de valor político. A ideia subjacente sempre a tudo é que o Estado deve, de alguma maneira, que eu até tenho uma certa simpatia com essa ideia, atenção, não estou a dizer que discordo completamente dela, mas é que o Estado deve, de alguma maneira,
seja através da força que tiver. No caso dos fascistas era através de uma polícia secreta, não é? Aqui em Portugal da PIDE. Nos dias de hoje é através da política fiscal. Deve impor às pessoas, ou tentar convencer as pessoas a gerirem as suas vidas de uma ou de outra maneira. Não é? Sim. Eu compreendo que o Estado até deva ter um pouco essa função. Eu só acho é que nós devíamos tentar sempre dar um passo atrás quando começamos a pensar nestas medidas, a pensar, será que isto é realmente ora assim tão importante que devemos fazer isto? As pessoas quando votam e quando discutem estas maneiras deviam ter mais esta ideia de que nós estamos a dar um passo em frente, que é o Estado deixar de ser um Estado meramente da proteção de direitos e deveres e passarmos a ser um Estado moral e ético. Ou seja, que estamos a dar um passo nessa tendência e temos que nos lembrar que isso tanto pode ter consequências positivas como negativas, não é? E que só por si já está a dar uma certa dimensão a um governo que se calhar muitas pessoas não querem que tenha. Mas só que quando defendem estas medidas no específico, neste caso essa medida de aumentar os impostos nos carros, não se lembram disso. Só se estão a lembrar bem, eu realmente quero reduzir o número de carros, seja por que razão seja por razão ambientalista, ou seja, por exemplo, se for um gajo como eu, que odeio ver uma rua cheia de carros, irrita-me a mim, mas pronto, isso é porque eu sou um velho do Restelo, já toda a gente sabe isso, que eu sei este programa, este podcast. Este podcast, pois é no masculino. Não é? Seja por que motivo seja, as pessoas têm que perceber que estão a dar, é o que eu digo, a dar uma certa dimensão, um certo poder ao governo, a um governo, porque neste caso é o governo que está a dar este poder, porque pode vir um governo a seguir que aplica esta mesma ideia, como eu já disse, para um lado ou para o outro da balança política, não é? E que muitas das vezes, quando tu cedes alguma coisa a um governo ou a um Estado, é muito difícil recuperá-la. Se há algum caos, se há alguma atribulação. É muito mais fácil o Estado tirar do que ceder. Sim. No que toca a poder, nem é só o Estado, é qualquer organização que gira em torno de poder, é muito difícil, é muito mais fácil, neste caso, ceder-lhe poder do que tirar-lhe poder. Porque o poder é quase como uma força magnética, gosta de se aglomerar, estás a ver? Sim. E separá-lo é muito fácil, cedê-lo é quase só largá-lo da mão, que ele vai lá parar. É muito difícil. Separá-lo é muito difícil, exatamente. Cedê-lo é quase só largá-lo da mão. Obrigado por me corrigir. O meu menino está atento, atenção. Não está só aqui a fazer de fantoche hoje. Ai, Jesus! Calce, estou meio adoentado. Está doentinho o menino. Estou sempre. Pronto. Olha, eu já disse o que tinha a dizer. Se tiveres alguma coisa a acrescentar, eu aceito e respeito e provavelmente vou-te castigar provavelmente por isso. Por isso acrescenta à vontade. Sim, que estas medidas, estes impostos, às vezes têm que ser feitos, não é? Mas não podem ser sozinhos, porque tem que haver, para além do imposto, embora estás a dizer o estado de ética e moral, não sei o quê, não é? Mas isto são casos de saúde pública e casos importantes. Não sei, depende, isso depois depende da opinião. Porque também, se for para salvar o planeta, é importante, não é? Mas cada passo conta. Não é só uma medida que vai salvar tudo, mas tem uma junção de várias medidas. Só que aqui o problema não é só o imposto. Porque para este imposto ser feito, tem que se fazer várias coisas. Tem que haver educação na matéria, não é? Para o público em geral, perceberem que é importante reduzir nos carros, no tráfego, é importante reduzir as emissões de CO2, mas também tem que haver um incentivo para transporte público e tem que haver um incentivo, um investimento no transporte público, sim, tanto nas grandes cidades como nas aldeias. Tem que haver, as pessoas têm que ter alternativas lá também para reduzir no... É que as pessoas esquecem-se. Um gajo que numa aldeola tem uma oficina, é uma empresa. Sim, exato. É que toda a gente pensa na empresa, estão também... a pensar num call center da NOS. Sim. Não é? Num centro de distribuição da Superwalk, não. O gajo que trabalha numa oficina da aldeia, é ele e mais outro, e um funcionário, é uma empresa. Sim, as pequenas e médias empresas é que acabam por sofrer com isto, sempre. Mas isso é com sempre. Alterações fiscais estão-se a cagar. Alterações fiscais no mundo empresarial normalmente são sempre as pequenas e médias empresas que têm mais dificuldade em adaptar-se, porque é muito mais fácil numa grande empresa. Tem escritórios de advogados, tem relações públicas, tem gestão de recursos humanos, não é? Simplesmente alterar ou fazer as alterações necessárias ao seu funcionamento do que
uma empresa que é literalmente o tio João e o sobrinho Manela a arranjarem carros ou a venderem, a fazerem a distribuição de produtos agrícolas da terra ou assim, qualquer coisa do género, não é? Sim. Mas é isso. Sim, e depois do que tu estavas a falar, eu quando falo nesta ideia de não gostar quando estas coisas são feitas por impostos, muitas das vezes têm que ser feitas, e às vezes o aumento de impostos é necessário para... Sim. Eu não estou a dizer Mas que eu também deixa-me só acabar, é preciso investir os impostos no sítio certo, depois não é simplesmente fazem os impostos e metem o dinheiro ao bolso. Tem que haver, a população também tem que saber criticar depois em que é que os impostos são usados. Sim, sim, claro. Se virem que não estão a ser usados de maneira decente, há que criticar e fazerem-se ouvir. Fazerem-se ouvir? Olha, é votar. É votar, Um exatamente. gajo não pode fazer muito mais coisa. Pode mandar vir. Ou Pode então mandar pode fazer os a marcha pelas instituições. Mas disso eu já falei e não quero voltar a falar. Da ideia da marcha das instituições. Mas, como eu estava a dizer, eu não gosto. Embora não seja, eu não sou puramente liberal, ou não, nem sequer sou muito liberal em matérias fiscais, que eu acho que o Estado tem que aumentar impostos. O Estado tem muitas despesas que é preciso gastar. Se eles, muitas das vezes, em vez de serem aumentados, podiam ser melhor aplicados e mais rentabilizados, é inteiramente, mais para isso. é inteiramente impostos, provável. Mas bem aplicados. Era inteiramente provável que nem sequer seria necessário aumentar impostos. Se calhar uma melhor aplicação resolveria muitos dos nossos problemas fiscais. Não digo o contrário, mas eu prefiro que se encontrem outras alternativas que não a penalização fiscal. Eu até prefiro o mero benefício fiscal. Estás a perceber? Sim. Porque é quase como uma força negativa a ser aplicada no Estado. É o Estado a ceder algum do seu controlo da riqueza que existe no país. Eu prefiro isso do que uma punição fiscal, que é o Estado a ficar com mais. Sim. Se a ideia aqui é incentivar certos comportamentos, eu até prefiro isso. Agora eu corto. Embora... Como o carro elétrico não pagas o IRC. Exatamente. IRC eu prefiro isso. IVA. Nem sequer não vou aqui debater a ideia já falei um pouco do assunto, mas eu não quero falar mais se os carros elétricos são realmente ou não menos poluentes. Isso vamos admitir que são. Por enquanto, vamos admitir que são menos poluentes. Admitamos isso. Eu prefiro realmente que deem benefícios fiscais às empresas que compram carros elétricos do que aumentarem impostos às empresas que não compram os carros ainda a combustíveis fósseis. Eu prefiro isso. Não é? Porque prefiro uma fonte de poder aceder a algum poder do que uma fonte de poder a acumular ainda mais poder do que o que já tem. Exato. Como já disse, o revés da moeda é sempre muito mais difícil de conseguir, de concretizar. E depois, eu acho que devia haver medidas alternativas neste caso. E é aqui que eu acho que muitas das vezes, e nós cá em Portugal temos muito esse problema, e há noutros países que não, mas nós cá em Portugal temos muito o problema que estamos à espera que seja o governo a resolver tudo. Seja o governo a resolver os problemas. E em muitos casos é preciso, e às vezes uma parceria entre certas organizações e o governo são benéficas essas parcerias. Mas a ideia de que vai ser o governo a resolver tudo, ou seja, que neste caso vamos aumentar ou vamos tentar diminuir o número de carros. O governo tem a sua parte a fazer, pelo menos os transportes públicos. Isso é essencial. Da parte de qualquer governo. É essencial se realmente queremos reduzir o uso do veículo pessoal. O veículo motorizado, não é? Porque a bicicleta é um veículo, não há problema nenhum com o pessoal anda de bicicleta. Eu não digo o contrário, mas é que nós, muitas das vezes, como portugueses, estamos inteiramente à espera e dependentes do governo fazer alguma coisa. E quando o governo não faz, nós queixamos. E quando faz também. E quando faz também, mas isso é normal. Mas é que as pessoas não pensam que se calhar, tipo, bem, eu também podia fazer a minha parte. Eu não estou a dizer toda a gente, mas muita gente pensa assim. Infelizmente temos esse problema. Isto é um bocado o problema do sebastianismo. Estamos à espera que venha uma noite de e que venha Dom Sebastião salvar o nosso país. E o nosso país funciona um bocado assim, não é? Estamos sempre à espera de um qualquer Sebastião para se revelar o salvador da pátria. Neste caso estamos sempre à espera, este governo do PSD... Não, agora com o governo do PS é que vai ficar tudo bem. Este governo do PS... Agora veio o governo do PSD. E quem diz do PSD podia estar a dizer Bloco, podia estar a dizer PCP, CDS, podia estar a dizer Livre, Chega, Partido Monárquico Português, Iniciativa Liberal, o que quer que seja. O Partido dos Reformados, não me interessa. Estamos sempre à espera que venha o Messias do Nevoeiro, não é? Que venha Dom Sebastião, que nos venha salvar agora da próxima crise. Quando nós podemos muito bem pensar que, bem, realmente é bom que venha um governo que nos ajude a ultrapassar esta crise, seja uma crise ambiental, fiscal, económica, o que quer que seja, mas também se calhar eu podia fazer um pouco mais para me salvaguardar a mim, para me proteger a mim próprio.
Não é simplesmente andar pela rua à meia da noite, deixa-me ir ali ao bairro social, trago o meu telemóvel de 800 euros e ando a abaná-lo assim pelo ar e no outra mão estou assim a rodar uma fita, um colar de ouro como se fosse um cowboy e depois sou espancado e roubado e vou-me queixar à polícia a dizer onde é que vocês estavam? Senhor polícia, onde é que você estava? O senhor polícia não viu que eu tinha um telemóvel e uma corrente de ouro e estava a abaná-los no ar e não estava lá para me salvar quando me vieram roubar? Se calhar era mais sensato simplesmente esperar que, amigo, olha, você pelo menos, não é? Podia ter guardado, escondido o telemóvel. Se precisava mesmo passar naquele sítio àquela hora, guardava o telemóvel e escondia a corrente. Era o mínimo que podia fazer para a sua própria segurança. Já sabia no que é que se estava a meter. Pronto, eu só acho é que nós às vezes devemos zelar mais pelos nossos interesses como comunidades. Como comunidade familiar, como comunidade local, como comunidade nacional e não estar simplesmente à espera de Dom Sebastião para nos vir salvar das garras do rei tirânico de Espanha. Há que assumir responsabilidade individual. E ficamos por aqui neste ensaio. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de ver as nossas redes sociais também, já que falámos delas. Aí a rede social, eles andem aí. Há que as impingir. Instagram, Facebook. É isso, não é? É, a rede social é só isso. Temos Quer o dizer, YouTube. YouTube também. Pois, YouTube também é uma rede social. Tu é como disseste. E o site. Sim. Para mim é um sítio para ir ver vídeos. Tu me dizes que é uma rede social, eu acredito em ti. Acaba por ser e começou por ser uma rede social. Simplesmente. Tu és o expert. Que eu lembro que ias ao Facebook, ias ao YouTube e adicionavas as pessoas como amigos. Era. Depois tinhas feeds e não sei o quê. Era. Bons tempos de juventude. Dizes tu. Quando éramos uns jovens. O nosso site, ensaiosobrecervejeira.pt. .pt, atenção. .pt. Fui eu que insisti no .pt. É verdade. Temos os dois, mas... Para ver, pronto, tu também querias, mas eu insisti no .pt. Eu disse que sem .pt eu mandava esse site abaixo, caralho. Sim, estou a dizer que temos os dois. Temos o .com também, mas Aí temos um .com, pronto, não temos os interessa. dois domínios. Temos um .com, infelizmente. Devíamos já ter um .pt Tem que ser. para saber aqui a minha verdadeira alma nacionalista, a sobressair só de cima, o meu espírito patriótico. Será que serei eu o Dom Sebastião? Só precisamos de uma noite de nevoeiro para comprovar. Uma noite de nevoeiro, aparece lá eu, feito estúpido, aos berros, a reclamar com tudo. E é assim que eu vou salvar esta pátria. Confia. Mas é isso. Sigam-nos lá, digam-nos coisas e até à próxima. Tchau, tchau.